Olá, meus alunos! Estamos de volta, lógico, para continuar o nosso curso de língua portuguesa em exercício para você lá que fará algum curso do GDF para a Secretaria de Educação, né? Estamos praticando, fazendo muitas questões, já fizemos um bom número, um número razoável. Temos que fazer muitas questões ainda. Então, por favor, de olho na tela. Bom, veja comigo. 54, nós já fizemos a 53, professor. Então agora a questão número 54. Ele diz assim, ó. O emprego da preposição de... E agora o examinador vai começar a pegar pesado, hein? O emprego da preposição de... em os alimentos de quê? Esse cara aqui, ó. É exigido pela regência de necessitam. Bom, vamos ver no meu texto. A fim de atacar de imediato o problema da fome, é fornecido o cartão de alimentação para as famílias muito pobres, possibilitando-lhes comprar os alimentos de que necessitam. Veja bem, possibilitando-lhes comprar os alimentos no lugar desse de quê? Será que eu poderia pensar possibilitando-lhes comprar os alimentos dos quais necessitam? É, professor, dos quais elas necessitam. Elas quem? As famílias muito pobres. Então, ó, cabe ter um elas aqui, né? Elas. As famílias muito pobres, professor. Muito bem. Aí, vejam bem esse texto. Se cobre o qual, a qual, os quais, as quais, você sabe lá, meu querido aluno, que esse cara aqui, ó. Esse carinha aqui. Esse que. Ele será um pronome. Vou marcar aqui. Relativo. Beleza. Então, se coube o qual, a qual, os quais, as quais, nós sabemos que esse que, ele é um pronome relativo. Bem, e se esse que é um pronome relativo, introduz uma oração. É, professor, isso daí não há dúvida. Se ele é um pronome relativo, introduz para mim uma oração. Vamos marcar o nome dessa oração? Vamos. Qual é o nome dessa oração? Professor, eu já sei, é uma oração subordinada, né, adjetiva, professor. Porque você percebe lá, ó, de que tudo isso até aqui, ó, oração subordinada adjetiva. Muito bem, eu quero que você olhe dentro de sua oração subordinada adjetiva. E olhando para essa oração subordinada adjetiva, você percebe o verbo necessitar. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Veja lá. De que necessitam? Veja, o professor necessita de algo. Necessita de que? O verbo é transitivo indireto. Então, olha lá. Necessita de alguma coisa. Aí, veja só. Eles, essas famílias muito pobres, necessitam de quê? Necessitam dos alimentos. Então, anote lá, por favor. Veja que a preposição de, que apareceu para você aqui, é uma exigência do verbo necessitar. Porque as famílias muito pobres necessitam dos alimentos. Muito bom. O examinador pergunta, essa preposição de foi uma exigência? Foi uma exigência do verbo necessitar? Sim. E o item está certo. Peraí, professor. Peraí que eu não entendi direito isso, não. Então, preste atenção. Olhe para mim, por favor. Olho no olho. Olho no olho. Olha só. Quando você tem uma oração subordinada adjetiva, que é lá introduzida pelo pronome relativo. Não é isso mesmo? Tem oração subordinada adjetiva introduzida pelo pronome relativo. Dentro desta oração subordinada adjetiva, você percebe que há um termo exigindo preposição. A preposição deve ser, então, utilizada antes do vocábulo que. Você vai deslocar a preposição para de imediatamente antes do vocábulo que. De olho na tela. Veja. Olha só. Vejam novamente esse tipo de contexto. Elas, as famílias muito pobres, necessitam de quê? Elas necessitam dos alimentos. Eu vou colocar num outro contexto, talvez até mesmo para
internalizar o estudo. Eu digo que eu convoquei, disse lá Dunga, né? Dunga disse lá isso daqui recentemente. Convoquei os jogadores. Você viu lá, André, Dunga falando isso? Convoquei os jogadores que mais confio, né? Confio. André viu. Mesmo assim, perdeu o jogo, não foi? Perdeu de 1-0 lá para o Peru. O André viu. Peru marcando, né? Aí, veja só. Convoquei os jogadores que mais confio. Você percebe que Dunga aqui só se esqueceu de convocar a preposição. Não é? Ai, professor, não convocou a preposição, não? Deveria ter convocado, não é? Convoquei os jogadores, os quais, professor? Convoquei os jogadores, os quais mais confio. Se coube os quais, quer me dizer que esse que é um pronome relativo. E se esse que é um pronome relativo, veja bem, ele introduz uma oração. Qual é o nome da oração que ele introduz? É uma oração, marca aqui, por favor. Ó, qual é o nome dessa oração? Oração subordinada adjetiva. E aí, olhe dentro da sua oração subordinada adjetiva. Convoquei os jogadores que mais confio. Quem confia, professor? Confia em. Exigiu preposição em, tá vendo? E lembra que eu comentei com você que quando dentro da oração subordinada adjetiva alguém exigir preposição, para onde vai a preposição? Para antes do pronome relativo. Então eu deveria ter dito assim, ó. Convoquei os jogadores em que mais confio. Ou, se você preferir, nos quais mais confio. Né? Porque você percebe lá comigo que neste momento a preposição foi exigida dentro da oração. Então, quando dentro da oração alguém exigir preposição, a preposição vai para antes do pronome. Porque, veja, eu, no caso Dunga, confia em alguma coisa. Confia em quem? Nos jogadores, porque esse em que está retomando jogadores. O item ficou certo, né? Você percebe comigo que a preposição de foi a exigência do verbo necessitar. Veja uma outra questão que vai trabalhar com a mesma pegada. 55 é a boa. Na questão 55, ele diz assim: a preposição a em aos quais aqui, ó, é exigida pelo uso reflexivo do verbo destinar. Olha que legal, ele fala em uso, tá? Ele comenta aqui para você em uso reflexivo. Então ele falou que essa preposição é uma exigência, né, do uso reflexivo do verbo destinar. Vamos responder o item até aqui? Vamos parar aqui, depois eu continuo a pergunta? Vamos, professor. Então, vamos lá no texto. Dê o texto aqui comigo. A carta de caminha serve, antes de tudo, para que todos aqueles aos quais ela não se destina. Olha só, todos aqueles, né? Serve para que todos aqueles, vou colocar uma barra aqui, ó, para que todos aqueles, barra, e outra aqui, ó, para que todos aqueles reflitam sobre as palavras. Beleza. Quer dizer que esse os quais, você sabe que o nome dele aqui, ó, é um pronome relativo. Beleza. Sem maiores problemas até aqui. E olha só, se é pronome relativo, você sabe, introduz oração subordinada adjetiva. E você percebe o seguinte, contexto. Para que todos aqueles aos quais ela não se destina. Ela quem? A carta de caminha. Ela, a carta de caminha, que é o seu sujeito. Ela não destina o quê? Ela não destina a si própria. Ela não destina, olha aqui, ó. Ela não destina a si mesma, tá? Ela não destina a si mesma, porque esse si aqui é pronome reflexivo, vamos até marcá-lo
como pronome reflexivo. Vamos anotar. Vamos com muita calma nessa questão, porque essa é uma questão mais puxada. Então, esse é um pronome reflexivo. Beleza. Então, ela, a carta de caminho, não destina a si mesma. Agora, quem destina, no caso, algo, ela, alguém, ela mesma, a outra coisa, porque ela não destina a si mesma a eles. Então, você percebe que o verbo destinar aqui, ó, exige preposição a. Para onde é que vai a preposição a? Bom, professor, a preposição a deve ser deslocada para antes. Peraí, deixa eu colocar isso direito. A preposição a deve ser deslocada para antes do pronome relativo. Então, essa preposição que foi bem ali, ó, anotada para você, está lá, ó, ela é uma exigência do uso reflexivo do verbo destinar. Porque quem se destina a algo. Beleza? Porque a carta de caminho não se destina a isso. Beleza. Aí continua a leitura da pergunta. Por isso, mantém-se a coerência ao se substituir o pronome relativo pelo pronome quem. Vamos ver? Esse os quais está retomando que elemento do seu texto? Professor, esse os quais está atrelado aqui para mim, ó, a todos aqueles, ó. Retomando dentro do texto, todos aqueles. Todos aqueles apresentam valor de pessoa? Ideia de pessoa? Sim, então cabe o quem. E para preservar o respeito às regras gramaticais, deve-se manter a preposição escrevendo-se a quem. É isso mesmo? É isso mesmo, e o item está certo, porque quando você substituir os quais pelo quem, vai ficar com uma construção. Para que todos aqueles a quem ela não se destina. Ou seja, ela não se destina a todos aqueles. Né? Então a preposição você manterá para manter o paralelismo. Ou melhor, paralelismo não, perdão. Para manter a regência adequada, manter a correção gramatical. Portanto, o item correto. 56. 56 também é uma questão um pouco mais puxada. Então, muita calma. O uso da preposição em, tá? No termo regido por no termo nos quais. Beleza. O uso da preposição em no termo nos quais indica que a expressão nominal, processos sociais compartilhados, está empregada como a circunstância de lugar da emergência dos significados, não como harém de sua origem. Bom, vamos ler o texto. Lê lá. Tornar-se um ser humano consiste em participar de processos sociais compartilhados, nos quais emergem significados, sentidos, coordenações e conflitos. Bom, vamos ver aqui o que diz esse seu texto. Ele falou assim, ó. Tornar-se ser humano consiste em participar de processos sociais compartilhados, nos quais. Qual é o nome desse os quais aqui? Professor? Pronome relativo. Se esse cara é um pronome relativo, ele introduz oração subordinada adjetiva. Beleza. Oração subordinada adjetiva. Legal. Olhe dentro da sua oração, procure identificar lá o verbo da sua oração. O verbo que você tem é o verbo emergem. Legal. Eu quero que você faça uma nova leitura aqui, por favor. Veja só. Significados, que você percebe que é o seu sujeito. Então, eu terei lá significados. Significados emergem. Beleza? É lógico, você entende que não é só significados. Significados, sentidos, coordenações e conflitos. Vamos trabalhar aqui só com significados mesmo, tá bom? Significados emergem. Porque perceba comigo. Olhando aqui, ó, para o seu verbo, você tem como sujeito significados, sentidos, coordenações e conflitos emergem. Beleza. Significados emergem. Nos quais, você concorda que esse nos quais está retomando processos sociais? Então tá assim, ó. Significados emergem nos
processos sociais compartilhados. Legal? Presta atenção. Significados emergem dos processos sociais compartilhados. Eu quero que você enxergue comigo isso daqui, ó. Que esse nos processos sociais compartilhados aqui, presente no seu texto, ele equivale ao meu, ele é igualzinho ao meu nos quais. É como se tivesse nos quais grafado aqui pra você, ó. Como se tivesse lá. Nos quais emergem significados. Tudo bem? Aí olhe para o verbo emergem. Tem como sujeito significados. E aí, olha só. Você pode emergir em, tá? E o verbo emergir aqui é até um verbo intransitivo, tá? Você pode emergir em, do jeito que está, emerge nos processos, que apresenta para você a ideia de lugar. Ou você pode emergir de, significados emergem de, né? Vou aqui, ó. Significados emergem de. E aí esse de apresenta valor de origem. Então veja só. Significados emergem em ou emergem de. Do jeito que está no texto, emergem de. Ou em, perdão. Então significados emergem nos processos. Esse nos processos, sociais compartilhados, tudo isso marcado aqui para você, ó. Né? Tudo isso é o seu adjunto adverbial de lugar. Que tem o valor do em. E ele quer saber exatamente o sentido desse em aqui, ó. Que aparece tanto nos processos da minha releitura, como nos quais. Esse em indica o valor de lugar, que está empregado como circunstância de lugar? Sim. Né? Porque onde é que emergem significados? Veja que é o lugar da emergência dos significados, onde eles emergem. E não como agente de sua origem. É isso mesmo, e não como agente de sua origem, o item está certo. Porque se fosse o agente da origem, teria que ter usado a preposição de. Significados emergem dos processos. Então, o item 56 é um item certo. Item 57. Agora sim, para relaxar um pouco mais, uma questão mais fácil. Mantendo-se a correção gramatical do texto, pode-se empregar em que ou onde, em lugar de no qual. Vamos ler o texto. No texto fala assim, ó. Nossos projetos de vida dependem muito do futuro do país no qual vivemos. Vamos ver? Esse no qual, ó, nossos projetos de vida dependem muito do futuro do país no qual vivemos. Esse no qual, você sabe que se retoma a país. Retomando país, ó, no qual vivemos. Eu posso usar um em que? Posso, em que vivemos. Beleza, item até aqui, perfeito. Posso usar onde? Posso, afinal, país não dá ideia de lugar. Então, é possível usar o onde e o item está perfeito. Eu não me lembro se eu comentei com você, mas é muito comum o ser humano me perguntar, né? Professor, quando é que eu vou usar o onde e quando é que eu vou usar o aonde, né? Quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro. E aqui, ó, não é pela ideia do sentido de lugar parado, não, nada a ver. Quando é que eu uso onde e quando é que eu uso o aonde. Bom, nós entendemos a seguinte estrutura. Veja bem. Questão de regência. É tudo uma questão de regência. Eu gosto muito de me lembrar aqui, ó, dos chamados verbos me clique. Não sei se eu já comentei isso com vocês, mas eu uso os verbos me clique. Por que me clique? Você vai ver. M de mandar, E de enviar, C de comparecer, L de levar, I de ir, C de chegar. Então veja só. Veja bem. Com esses verbos, deixa aqui mesmo de roxo. Com esses verbos eu vou usar o quê? Eu vou necessariamente usar um aonde. Isso mesmo. Porque aqui, ó, não é pela questão do sentido, de parado, não. É aonde. Porque veja bem. Quem manda, manda a algum lugar. Quem envia, envia a algum lugar. Quem comparece, comparece
a algum lugar, né? Quem leva, leva a, quem chega, chega a, quem vai, vai a. Então, isso daqui vai depender da questão da regência, tudo bem? E mesma coisa vale para onde, é só usar a preposição em, quem está, está em. Aí eu uso onde você está, onde você mora, onde você vive, tá vendo? Eu vou sempre analisar a partir dessas estruturas. Bom, dito isso, vamos para a próxima questão. Professor, mas e a questão 57? Ué, você percebeu que a questão 57 é uma questão que está perfeita, uma questão que está correta. Então, item certo. Próximo item é o item número 58. Bom, isso também é muito legal. Ele diz assim para você: as vírgulas no trecho abaixo justifica-se por isolar a oração subordinada adjetiva restritiva. Ah, meu aluno, olha só, uma questãozinha dessa você não perde muito tempo não. Você já disse para mim que a questão está o quê? Errada. O item está errado. Por que o item está errado? Porque você deve lembrar o seguinte: quando for restritiva, você lembra lá que não tem vírgula. Restritiva, sem vírgula. Tudo bem? Explicativa. Quando eu for usar explicativa, você vai se lembrar que a explicativa é com vírgula. Então, simples assim. Restritiva sem vírgula, explicativa com vírgula. Tudo bem? Restritiva sem vírgula, explicativa com vírgula. Então, dito isso, você já pode chegar e falar o que para mim? Que a questão está definitivamente errada. Legal? Agora, vamos para a próxima questão? Mas sem perder tempo, você viu? Questão boba. Pessoal, mas é só isso? É só isso por enquanto. O trecho que buscam combater inicia uma oração subordinada adjetiva restritiva. Bom, aqui eu tenho que ler o texto. Não tem para onde correr. Vamos ler esse texto. Ele fala assim, ó, finalmente, apoio aos inúmeros programas criados por governos estaduais, municipais e pela sociedade civil organizada que buscam combater a fome. Olha só, em vez de que buscam combater a fome, coloca assim, ó, professor, os quais que retomam inúmeros programas, ó. Os quais buscam combater a fome. Se coube os quais, quer dizer que esse cara aqui, ó, esse que nós identificamos como pronome relativo. Pronome relativo. Porque tá lá, finalmente, apoia aos inúmeros programas criados por governos estaduais, municipais, pela sociedade civil organizada, os quais buscam combater. Se você percebe que é um pronome relativo, saberá também que ele introduz uma oração. Qual é o nome da oração que ele introduz? Ele introduz oração subordinada adjetiva. Tem vírgula? Não. Se não tem, ela é o quê? Restritiva. E o item aqui é um item que está o quê, por favor? Professor, o item está... Cadê minha... Pronto. Opa. O item está errado? Não, professor, o item está certo. Muito bem, fique atento. O item está certo. Porque você percebe, ele não falou para você que é um valor restritivo? Não tem vírgula. Se não tem vírgula, é valor restritivo. Agora, vamos ver mais um pouco. Tá, próxima questão. Depois vai ver que já nós vamos aprofundar um pouco mais esse assunto. TCE, tá, 2016. Seria mantido o sentido restritivo da oração iniciada pelo pronome que, se fosse inserida uma vírgula imediatamente após a forma verbal, ou melhor, após a palavra positivos. Então ele falou que seria mantido o sentido restritivo da oração. Vamos ver se vai ser mantido? Se eu inserir a vírgula. Se eu colocar a vírgula, olha aqui, ó. Não preciso nem ler o texto, olha só. Seria mantido o sentido restritivo da oração se fosse inserida uma vírgula. Se for inserida a vírgula, você não mantém mais sentido restritivo, vai. O item fica
Nossa, professor, é isso mesmo? É. Você tá vendo? Olha aqui, tem mole esse. Você não vai perder tempo no item desse. Ó, seria mantido o sentido restritivo? Professor, se é restritivo, não tem vírgula. Beleza, item errado. Vou nem ler o texto. Vamos para o próximo. Agora sim, uma questão 61 que vai exigir um pouco mais de você. Veja só. O sentido original do texto seria alterado caso a oração que só tinha certeza fosse isolada por vírgulas. Vamos ver se o sentido dele aqui, ó, seria alterado. Vamos ver. Olha só. O homem que só tinha... Qual é o nome desse aqui? Sou coube o qual. O homem o qual. Se coube o qual... Esse aqui é um pronome relativo. Coube o qual, que é pronome relativo. Beleza. Aí você percebe comigo que esse aqui é um pronome relativo e que se ele é pronome relativo, ele introduz uma oração. Certo? Certo, professor. Qual é o nome da oração que ele introduz? Oração, ó, vou marcar aqui. Oração subordinada adjetiva. Beleza, você deve se lembrar lá o seguinte detalhe. Quando é restritiva, aqui, ó. Quando é restritiva, não tem vírgula, certo? Sem vírgula. Veja lá. Aqui é um valor restritivo? Tem vírgula? Não. Então, oração subordinada adjetiva. Restritiva. Legal. Quando é explicativa, contém a vírgula. Com vírgula. O que nós precisamos identificar aqui é o seguinte. Não é só falar que restritiva não tem vírgula e que explicativa tem vírgula. Porque concorda comigo que qualquer um faz isso? É, professor, definitivamente qualquer um sabe isso. Qualquer um fala assim, o cara que está estudando para concurso público sabe isso. O cara sabe que o valor restritivo é sem vírgula e o valor explicativo é com vírgula. Beleza. Só que o examinador falou que se eu colocasse as vírgulas, o sentido alteraria. Ao colocar as vírgulas, vira explicativa, certo? Isso muda o sentido? Muda. O item está certo. Só que é o seguinte, eu quero saber como é que esse sentido ele é alterado ao fazer isso. É isso que me interessa. Então, olha só. Do jeito que está, lê o texto. O homem que só tinha certezas quase nunca usava ponto de interrogação. Do jeito que está aqui presente o seu texto, você percebe para mim que é uma parte do todo. Parte do todo. Porque olha só, quem é que nunca usava ponto de interrogação? Somente o homem que tinha certezas. Só aquele homem que tinha certeza é que nunca usava. É porque você acaba criando categoria de homens. Você tem aqueles que têm certeza e aqueles que não têm. Se eu perceber o uso da vírgula, né? Se tiver a vírgula, só vou colocar aqui embaixo, não fazer muita bagunça. Né? Que se for explicativa, com uso de vírgula, aí você vai perceber comigo que eu pego o valor do todo. Isso. Quando eu coloco a vírgula, eu entendo que todo homem tem certezas. É isso mesmo. Restritivo é uma parte do todo. Explicativo é o todo. Como assim, professor? Quero que você olhe para mim, por favor, neste momento. Veja só. Preste atenção. Quando eu pego... Vou te dar um exemplo. Esse comportamento... Preste atenção. Esse comportamento é típico do homem que é mortal e está sujeito ao erro. Todo homem mortal está sujeito ao erro? Ah, é, professor. Então você vai colocar uma vírgula e vai entender que é uma parte do todo. Por exemplo, vamos dar outro exemplo da mesma pegada. Olha, esses direitos aí atingem as mulheres, que merecem respeito e dignidade. Todas as mulheres merecem respeito e dignidade? É claro, professor. Então você coloca a vírgula. Porque se você não colocar, o que eu entendo? Ah, existem aquelas que merecem e aquelas que não merecem, professor. Quer ver? Olha só. Esses direitos atingem as mulheres que têm filhos pequenos. Esses direitos atingem as mulheres que têm filhos pequenos. Toda mulher tem filho pequeno? Não. Então agora eu vou restringir. Então, ao tirar a vírgula, eu pego uma parte do todo, ó. Parte do todo.
Tirei a vírgula, parte do todo. Agora, quando eu pego e coloco a vírgula, eu entro com um todo, que é o explicativo. Tá? Colocou vírgula, é o todo. Por exemplo, na tela, por favor, de olho na tela. Veja lá. Do jeito que ele colocou aqui pra você. O homem o qual só tinha certeza. Sem a vírgula, você percebe que é uma parte do todo. Porque é só aquele que tinha certeza que nunca usava ponto. Só o que tinha certeza que nunca usava ponto de interrogação. Agora, quando eu colocar a vírgula, né, as duas vírgulas ali isolando, você perceberá que eu passo a entender que todo homem, tá? Todo homem tem certezas, porque todo homem nunca usava ponto de interrogação. Faz sentido pra você? Eu espero que sim, vamos ter que praticar mais e mais e mais, né? Então olhe pra mim, por favor, nós vamos finalizar neste momento o nosso bloco, tá? Já estamos lá, nas minhas contas, deve ser o 7º bloco, né? E vamos, lógico, vamos treinar, vamos fazer mais questões. Nós fizemos poucas questões, só não tinha sido um número razoável. É, razoável, considero pouco ainda. Vamos fazer mais questões. Então, por favor, nos acompanhe no próximo bloco. E até lá, aquele abraço. Fiquem todos com Deus.